Culpar o governo por isso ou aquilo é um tanto fácil. Difícil é ter atitudes concretas que surtam efeito. Pensando nisso, o Grupo Célio Guimarães traz o que há de melhor em termos de publicidade. Jornalismo diferente. Anuncie conosco. Ligue o WhatsApp 19 993 368336. Jornal, revista e rádio. Boa noite, ouvintes da JD Rádio Web. Boa noite, pessoal que está com a gente nas lives, que está com a gente no Conexão Saúde, aí que vai estrear na quarta-feira, dia 20. Obrigado, pessoal que acompanha a JD Rádio Web do Grupo Célio Guimarães. Obrigado, o Sandro, que veio para cá hoje para estar auxiliando a gente essa semana toda. A Tati, a esposa dele, que veio ajudar, porque o serviço aqui é duro, viu, gente? Não é fácil, não. Então, precisa de apoio, né? Agradecendo a todos, mais um dia de Semana de Saúde Mental. Agradecendo o Danilo, que hoje vem aí falando da neurolinguística, né, da PNL. E é um dos nossos colaboradores também, né, do nosso projeto do Conexão Saúde, aí, que faz parte aí de tudo isso, de todo esse desafio que a gente tem pela frente, né, Danilo? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite aos ouvintes. Boa noite aos participantes aí da nossa audiência, da Rádio JD, da JD Rádio Web. E mais uma vez estamos aqui. Agradeço a oportunidade e vamos falar um pouquinho aí sobre saúde mental, saúde emocional e saúde como um todo. É isso aí. Essa semana nós demos início, então, à primeira semana da saúde mental na JD Rádio Web. Tanto porque essa semana é a semana esse mês é o mês da saúde mental, mas tem outro nome, né, Danilo? Não tem? Sim. Bom, esse mês é o mês de janeiro, janeiro branco da saúde mental, e também é um mês aí da nossa atividade profissional em grupo, né? Que é a Conexão Saúde. Isso. Muito bacana. Então a gente tem muita coisa para falar, muito conhecimento, muita coisa para passar, muita gente aí que tem curiosidades. Ao que queira ter um pouquinho mais de conhecimento, saber como que vai funcionar, entre em contato com a gente. A gente está com a página no Face do Conexão Saúde. A gente também tem uma página no Instagram, segue a gente lá. Pode deixar suas mensagens, seus comentários, que assim que um dos pessoal que tiver, algum dos participantes do projeto estiver disponível, eles vão estar dando uma olhada, vão estar respondendo com carinho lá. Às vezes não, pode ser que seja na hora, gente, porque fora do Conexão Saúde, cada um tem a sua vida particular, o seu trabalho, né? Então pode ser que demore um pouquinho, mas eles vão estar olhando, né, com carinho e vão estar respondendo conforme for chegando as perguntas, né, as curiosidades. Então não deixa de seguir, não deixa de acompanhar, porque tem muita informação chegando e vai ser muito bom. E a gente passou a quarta-feira com a nossa psicóloga Fernanda, falando sobre o bem-estar, com o César Augusto, nosso hipnoterapeuta, falando um pouquinho da questão da hipnose, como trabalhar com a hipnose, que eu achei que foi bem interessante, bem bacana. Depois, ontem, né, nós tivemos, na quinta-feira, né, o Adriel Prado, né, o nosso terapeuta holístico, e a Jane Guimarães, que vem com a gestão ambiental, né? A parte ambiental é muito importante também, faz parte da saúde também, né? E hoje a gente está com o Danilo, que vai estar contando um pouquinho para nós, vai estar falando um pouquinho de qual vai ser a parte dele no Conexão Saúde, e falando um pouquinho da saúde mental. Porque eu acho que é importante a gente deixar bem claro, Danilo, porque assim, muitos não sabem quais são os benefícios de você cuidar da sua saúde mental, quais são os riscos de você não cuidar, né, as consequências, as sequelas que isso pode ter ao longo do tempo. Então é importante a gente começar a frisar bastante isso, né? É a mesma coisa que a gente fala assim, a questão da violência doméstica. A gente tem que estar sempre falando, gente, se liga, fique esperto, sejam seletivos. Fiquem atentos às pessoas que vocês colocam dentro de casa, fiquem atentos aos comportamentos, que é importante você, com isso, você vai começar a ver quem está dentro da sua casa. A questão da saúde mental é a mesma coisa, né? É se ligar
que o corpo ele dá sinais que não tá legal, né? Justamente, ô Vanessa. O corpo se comunica com a gente, né? Talvez mais do que a própria boca, né? O corpo está se comunicando. Nossa postura corporal, numa dor, né? Está se comunicando, ele quer falar alguma coisa. Só que nós não fomos treinados a conversar conosco mesmo. Olha só, né? Fomos treinados a pessoas que conversam com outros países através de outros idiomas, mas não conversa com o próprio idioma, né? Consigo mesmo. Olha só. É com você mesmo, né? Com você mesmo. Então, a gente vive nessa divergência aí de, eu converso lá fora com as pessoas, mas não converso comigo mesmo, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje, né? É por isso que iniciou esse processo aí na quarta-feira, como você disse, com o César e com a Fernanda, aí ontem com o Adriel e com a Jenny, e hoje com o Danilo, comigo. É isso aí. O que eu acho interessante é a questão do tempo, né? O que a gente tem que também estar sempre salientando, e até que vai ser muito interessante, e que é um ponto para nós, que quando a gente trabalha em conjunto, a gente tem um resultado mais rápido. Né? Porque eu dei exemplo esses dias, a questão, eu sempre dou esse exemplo porque é o que todos mais estão acostumados, né? Da questão do tratamento com um psicólogo, né? Ou um terapeuta. Dependendo da situação da pessoa, da queixa ou do problema que ela tem, é 1 ano, 2, e então vai aí se arrastando um tempo aí. A gente tendo esse psicólogo trabalhando em conjunto com o hipnoterapeuta, o resultado, o tempo vai ser reduzido muito. Sim. Né? Sim, até porque as pessoas hoje, elas relativamente não têm tanto tempo mais, né? As pessoas não têm tanto tempo. Ou melhor, as pessoas têm muitos afazeres, né? Porque tempo é dividido igual para todos. 24 na verdade, horas são todos ligados a 220, né? Não param, né? Não param. Então tem muitos afazeres. Então, às vezes, há processos terapêuticos, Vanessa, que levam até 10 anos, 15, 20 anos. Imagina, 20 anos passando por uma terapia para tratar de uma queixa. As pessoas não têm mais essa disponibilidade, né? Enfim, então o processo eles tendem a se otimizar para que as pessoas tenham o mesmo resultado, até melhores, com menor tempo investido. É isso aí. Isso aí é questão da gente saber trabalhar, né, Danilo? Sim. Da gente parar, começar a prestar mais atenção em nós mesmos, né? Dar uma ali reforçada no nosso... em nós, né? Sim. Parar para pensar um pouquinho na gente, porque a gente está muito ligado no outro, né? Sim. A gente está muito ligado no outro, porque os estímulos, né? Os estímulos são externos, eles estão cada vez mais querendo a nossa atenção. Então é mais ou menos assim, ó. Aqui a gente tem um mundo nas nossas mãos. Então aqui é algo do tipo assim, ó, olha para mim, clique nessa foto, curta essa foto, veja esse vídeo. Aí se a pessoa deixa isso aqui de lado um pouquinho, ela liga a TV está competindo ali com a atenção dela, ó. Veja esse programa, não perca, logo mais, vai começar a tal hora. Então assim, é só estímulos externos para captar a nossa atenção e para monetizar quem está por detrás disso. Então, Vanessa, a nossa atenção, ela vale dinheiro. Ela está sendo custeada, ou melhor, ela está sendo monetizada por meia dúzia aí de empresários, gestores, enfim, de mega empresas que estão visualizando a nossa atenção em prol de se beneficiar financeiramente. É isso que está acontecendo. É triste, né? Mas é a realidade. E, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. Sim. E aí, o que acontece? As pessoas, elas carecem de informação, né? Então, aquele indivíduo que não tem informação, do tipo ele ir de encontro à informação, ele recebe o que vem para ele, né? E aí, se aquela informação for adequada,
for uma informação positiva, vai trazer nele um estado legal. Mas a grande maioria das vezes, as informações que são provenientes dos estímulos externos são informações manipuladoras. Manipuladoras para quem está manipulando, levar aquele indivíduo que está visualizando a informação a ter um comportamento em benefício ao outro e não a si próprio. O que eu acho interessante, assim, como que surgiu, porque assim, nós sempre tivemos a questão da problemas com essa nossa saúde mental, sim, sempre tivemos. Mas eu vi que de uns tempos para cá isso ficou mais evidente para todos, né? É uma coisa que vem aí bem forte, né? E que já tínhamos isso, só que não era visto com outros olhos, não era dado tanta importância. E eu acho que agora ele está bem forte isso, as pessoas estão começando a ter curiosidade sobre isso, né? Vem se falando muito sobre isso, muitos profissionais aí atuando em diversas áreas para tratar isso, né? E o que você acha que deu esse salto, essa clareza nas pessoas, que fez com que a saúde mental ficasse em mais evidência? Você acha que a pandemia ajudou para isso? Ajudou, a pandemia potencializou isso. Mas aí, Vanessa, e a nossa audiência, usar um termo aqui da PNL, né, da Programação Neurolinguística, que diz assim: o mapa, existe o mapa, que é o nosso mapa mental, e existe o território, é aquilo que está fora de nós. Então, tudo aquilo que está fora de nós chamamos de território. Então, o que é o território? Pandemia é o território, as pessoas, a economia, enfim, tudo que está fora é o território. O mapa é o nosso mapa mental. E aí, quando o território muda, consequentemente, a gente precisa mudar também. A gente precisa enxergar o território com uma outra perspectiva, com uma outra interpretação. Então, imagina só. Um indivíduo que mora lá no sertão da Bahia, por exemplo, né? E está acostumado com aquele modelo de mundo ali, né? E aí ele sai daquele modelo de mundo que é o sertão da Bahia, interior de uma cidade na Bahia, e vem para o estado de São Paulo, que é um território totalmente diferente, né? Então, o território muda, exige que o indivíduo tenha mais informações, saiba como conviver no território. Então, esse indivíduo, nesse exemplo, que saiu de uma cidade no interior do estado da Bahia e veio para São Paulo, ele precisa saber ali como funciona o estado de São Paulo. Se ele vai morar ali na Grande São Paulo e vai tomar um metrô, por exemplo, pegar um ônibus, ele precisa ter uma informação sobre aquilo, onde eu vou, qual linha eu pego. Então, é basicamente isso. Quando o ambiente externo muda, exige de nós uma ampliação do nosso modelo de mundo, do nosso mapa. E o que acontece? O ambiente fora muda, né? Pandemia veio, tal, e algo que nunca havia acontecido antes dessa geração agora, né? Aconteceu no século passado, em 1916, 18, com a gripe espanhola, né? E aí a gente não tinha informações em relação a isso. Está sendo buscado informações, entendeu? Então, resumidamente, quando o ambiente externo muda, ele força nós a mudarmos, a ampliar, a adquirir informação, a ler mais, a pesquisar mais, né? A ter informações que vão agregar, vão trazer benefícios. Eu senti que de uns tempos para cá, tirando a questão da pandemia, porque se a gente for ver a questão da pandemia, muitos não estão nem aí, né? Não estão se cuidando mesmo e também não está pensando no próximo, né? Que a partir do momento que ele não se cuida, ele está prejudicando o próximo também, automaticamente, né? Mas assim, tirando essa questão, eu senti que as pessoas estão mais preocupadas, assim, estão mais, como que eu posso dizer, estão se cuidando mais de uma certa forma, né? Que nem a mulher é vaidosa, tal, ela está se cuidando mais, sim, mas o homem também, porque geralmente era mais a mulher, né? Mas agora você vê que a figura masculina, ela também vem aí forte, se cuidando mais, se preocupando mais com a saúde em todos os aspectos, né? Sim. Não é à toa que nas academias, né,
o número maior não é de mulheres, é de homens. Homens buscam mais a qualidade de vida, praticar uma atividade física, fazer uma academia, exercícios físicos. Então o homem ele está ali. Em alguns aspectos as mulheres estão avançando e os homens estão retraindo. Por exemplo, evolução intelectual, evolução mental, as mulheres estão mais avançadas, buscando mais do que os homens. Eu tenho um percentual de 95% de atendimentos com mulheres. Apenas 5% são homens. Né? Mas nos aspectos, então nesse aspecto as mulheres estão avançando mais em relação à procura por ajuda psicológica. E os homens, na atividade física, talvez esteja com um percentual um pouco mais elevado em relação às mulheres, né? Será que é porque vamos por aí que é um pouco machismo isso? Os homens estão preocupados que as mulheres se sobressaiam de alguma forma e eles acabam perdendo um pouco do espaço deles? Porque na verdade, querendo ou não, a mulher ela vem conquistando muito espaço, né? Sim. Apesar de nosso salário não ser o mesmo de vocês e trabalhando na mesma área ou fazendo atuando da mesma forma, as mulheres ainda não têm a mesma valorização que os homens têm. Mas eu acho que essa questão do empoderamento que está vindo com força aí, empoderamento feminino, né? Sim. Que não é uma coisa só da mulher, que também pode ser pelo homem, pelo jovem, por qualquer um. Isso é questão de conhecimento, né? Para você poder usar isso. Sim. E acho que isso vem fazendo com que eles tenham mais medo, alguma coisa desse tipo, de perder o espaço, de ser dominado de alguma forma. Sim. E olha só, esse fato das mulheres serem reduzidas em relação aos seus comportamentos comparado aos homens vem de uma cultura anterior, né? Mulheres antigamente, aí no século passado, não podiam nem votar. Exatamente. Né? As mulheres não podiam votar. Então, as mulheres estão ganhando espaço e os homens eles estão percebendo isso, né? Então, por detrás desse comportamento que as mulheres estão tomando, os homens estão vendo que eles precisam correr atrás, né? Eles precisam buscar, eles precisam crescer, mas mesmo assim, o ambiente externo, o inconsciente coletivo, né, que é aquilo que é propagado, ainda manipula, Vanessa, ainda faz com que as mulheres ficam retraídas, submissas. Então acho que também é um aspecto de saúde mental isso daí. É um aspecto da gente levar informação, comunicação, que no fundo isso aí é algo que foi dito um dia e vem sendo replicado ano após ano. Vem sendo atualizado com o tempo, né? Sim, sim. Melhorado, cada vez mais reforçado, né? A Tati está falando aqui que Danilo, é tudo adaptado, correto, mas não tem, nem todos estão preparados para isso. Sim. Né? Realmente, acho que tem muita coisa que as pessoas não estão preparadas, que nem eu falo assim, vou sair um pouco fora do assunto, mas é só para a questão de entender quantas pessoas a nossa mulher hoje, essa mulher que nós temos hoje, né, não está preparada para algumas coisas ainda, porque eu conheci uma pessoa que a visão dela como mulher, como valorização e colocar a imagem da mulher como ela precisa e merece ser valorizada, essa visão que essa pessoa tem, essas mulheres de hoje não estão preparadas para aquele negócio. A mulher, ela pode sair com a roupa que ela quiser. Ela é mulher. O fato dela sair com uma roupa curta não quer dizer que ela seja vulgar, que ela não seja uma pessoa decente, ela não seja uma pessoa boa. É mulher, ela põe a roupa que ela quiser, sim. Eu também concordo com isso. Só que a nossa sociedade não está preparada para essa mulher ainda. Sim. Você entendeu? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, PNL, física quântica, terapia holística, hipnoterapia, é algo novo, que já existe, Sim. sempre teve,
Mas as pessoas de hoje ainda não estão preparadas para isso, ou por falta, ou por medo, porque quando não tem conhecimento tem medo, gera insegurança, né? Sim. Ou porque não sabe como procurar e qual o profissional procurar para a situação que ela está passando, ou porque ela acha que é normal o que está acontecendo com ela, né? Então, acho que sim, que nós temos aí tá à frente dessas pessoas, e que essa questão da pandemia ela fez com que isso ficasse forte, e nós estamos no nosso melhor momento de fazer as pessoas enxergarem que a saúde mental é a parte mais importante do nosso corpo que precisa ser tratada. Na verdade, é a primeira. Sim. Né? Porque a nossa saúde mental estando em equilíbrio, o nosso ambiente estando em equilíbrio, todas as coisas vão se encaixando. Sim. Né? Sim. Então, essa questão aí da não estar preparado, cada pessoa, né, tem um tempo, tem um estágio, né? A oportunidade surge para todos, né? Então hoje a gente tem gratuitamente, né, através do YouTube, uma escola que dá para aprender português, matemática e por aí vai. Mas aí que tá, o quanto cada indivíduo, para determinado assunto, ele está incomodado, ele está com uma inquietude para buscar informação. Porque assim, informação existe, está disponível, mas o quanto eu quero buscar informação, o quanto aquilo está me incomodando, ou não está incomodando, porque há pessoas que estão tão anestesiadas, né, com as informações, com os estímulos, que, Vanessa, tendo algo para beber no final de semana, né, que seja uma bebida alcoólica, algo para comer, e o vestuário, resumindo, as necessidades básicas, tá ótimo. Para quê? E numa palestra, bom, palestra hoje não está podendo, né? Mas comprar um livro, assistir um vídeo no YouTube, para quê? Não há necessidade. Então, perceba, nós da equipe Conexão Saúde, né? A gente é um grupo que vai lutar, né? Que vai aí combater com uma massa que está hipnotizada. Está no conformismo. E a gente precisa ir lá e resgatar essas pessoas e mostrar que existe um outro panorama, uma outra perspectiva sobre a vida, sobre o mundo. Assim, como que a gente consegue aplicar a programação neurolinguística na saúde mental como auxílio, como apoio para ajudar essas pessoas? Legal. Bom, primeiro vamos definir o que é a programação neurolinguística. Sim. Porque é algo totalmente simples e que já existe em cada ser humano. Mas que gera muita curiosidade. E é simples a aplicação e o processo. Mas o que é algo complexo, né? Então, PNL, Programação Neurolinguística. Todos nós, seres humanos, já possuímos uma programação neurolinguística. Então imagine que o nosso cérebro, ele é um computador, né? E esse computador, ele tem lá o software, que é os programinhas, né? E o hardware, que é o equipamento, que é o periférico, lá a peça, é o nosso cérebro. Então, no computador tem o hardware, que é o nosso cérebro, e os programinhas, que são Excel, Word, PowerPoint, enfim. E nisso, esses programinhas em nós, seres humanos, são os nossos comportamentos, os nossos hábitos, aquilo que fazemos todos os dias. E aí, muitas vezes, Vanessa, a gente tem comportamentos, programinhas instalados que nos trazem resultados negativos, né? Então, por exemplo, a pessoa rói unha. Comer o cantinho de uma unha é normal, né? Você come aqui, quebra um pedacinho, é normal. Agora,
O que não é normal, um programinha que é disfuncional, é você comer todas as unhas de uma mão, aí passa para outra, aí vai pro pé. Meu irmão não é normal. Aí vai pro pé. Aí, Vanessa, eu comi as unhas da minha mão, do meu pé e quero as suas unhas para eu comer. Isso é um comportamento disfuncional. Então, onde a PNL atua? Quando o indivíduo tem uma queixa. Isso é um vício, né? É um vício, é um programa que está instalado. Exatamente. Aí chega uma pessoa e fala assim: fulano, para de roer a unha, né? Para. Aí ele, por um instante, ele para. Só que é algo mais forte do que ele. É automático. A hora que ele vê, ele já está ali de novo. Não é uma coisa que ele pode controlar, né? É inconsciente. Então a PNL atua, resumidamente, né, nos comportamentos dos seres humanos. Quando o ser humano tem um comportamento que não é legal, pode ser aplicada. Ou quando o ser humano tem um comportamento que é legal, que é positivo, e ele quer ampliar, maximizar, ele quer fazer com que esse comportamento traga mais resultados para ele. Resultados positivos. Mais ainda, ele vai lá e a PNL ajuda nisso. Então a PNL, ela é uma ferramenta para ajudar o ser humano a ter comportamentos mais adequados e aqueles que estão disfuncionais, comportamentos que estão trazendo resultados ruins, serem alterados. Então essa é uma, vamos dizer assim, uma definição da PNL. Existem outras que a gente vai abordar ao longo do nosso bate-papo. Sim, aqui a Tati está falando que o corpo fala. Realmente, o corpo fala, o corpo dá sinais, mas infelizmente a gente não está programado para ver isso, né? Para sentir as coisas que o corpo mesmo manda, né, Sim. Danilo? Isso é questão de se programar, né? Sim. Questão da gente ter a informação. A informação do quê? De que quando você tem uma dor, na verdade, verdadeira, tem dor que não é no ambiente que está doendo, não é no corpo, é no cérebro. Está no cérebro a dor. Tem algumas dores que são físicas. Você foi lá, bateu, aí está doendo um local do corpo. Mas antes de doer no corpo, um outro tipo de dor dói no cérebro primeiro. Porque assim, Vanessa, um corpo sem cérebro é só um cadáver, né? A vida está no cérebro. A nossa vida está no nosso cérebro, né? Então, corpo e mente formam um sistema único. É aquele negócio, quando a pessoa ela tá falecendo, o coração ele parou de bater, mas se o cérebro dela ainda estiver ativo, Sim. então eles ainda estão ali segurando, Sim. porque isso pode voltar Sim. a ter vida, né? Sim. Porque o cérebro ainda está funcionando, Sim. né? Sim, o cérebro está em... E a gente, então, por falta de conhecimento, muitos acham que é o coração, né? Se o coração parar, acabou. Sim. E não é, né? Olha só, já houve na história da medicina transplante de coração. Se eu não me engano, houve aí um tempo atrás, acho que o primeiro transplante de cérebro. Umas questões de ajustes cerebrais que foi feito e tal. Então perceba que trocar um coração é possível, né? Mas parece também que houve aí um transplante de cérebro. Interessante. Então, para você ver que começou pelo coração. A medicina foi avançando tanto que chegou no cérebro, né? Então a gente precisa, eu acho que todos, isso aí, e tem gratuito essas informações nas redes sociais hoje, no Google. Acho que as pessoas precisam, até no YouTube tem vários programas, canais, lives, né? Então as pessoas precisam aprender a procurar ter mais conhecimento, a ser mais curiosos para querer conhecer mais, né? Para aprender mais. Sim. Porque a partir do momento que ela adquire mais conhecimento, ela começa a entender mais as coisas e com isso evitar Sim. muitas coisas. Tanto que se você aprende, se você aprende a identificar o sinal que o seu corpo está mandando, você vai procurar o médico, o especialista, seja qual for a área que está ali, que está dando aquele sinalzinho, antes. E isso pode te ajudar muito,
Porque às vezes é uma coisa que se você deixa, se você não sabe o que, que é ou acha que é só uma coisinha boba, isso pode agravar lá na frente e em muitos casos levam à morte, né? Por quê? Por falta de conhecimento, falta de se conhecer. Sim. Né? De conhecer o seu corpo e saber que ele manda sinais quando ele não tá legal, né? Sim. É até curioso que eu vou falar, mas a função de uma ameba é sobreviver. Ela tem uma função no organismo humano aí, na biologia da natureza de sobreviver. E tem seres humanos que têm a mesma função, que é sobreviver. Mas o que ele está fazendo de diferente da ameba? Nada. Então perceba, ele só é uma ameba high-tech, mais evoluída. É triste falar isso, mas infelizmente a grande maioria da população vive como uma ameba, só está sobrevivendo. Sabe por quê, Vanessa? A gente está aqui nesse ambiente biológico, né? Ontem foi dito sobre biologia e tudo mais, física quântica, etc. A gente está aqui para algo muito mais nobre, muito maior, né? E demanda que nós, seres humanos, a gente entre em ação, a gente vá e entre em ação e mude os nossos comportamentos. Mas isso gasta energia. Nossa biologia, ela é feita, ou melhor, ela está estruturada para não gastar energia. O cérebro, ele não quer gastar energia, né? Mas a gente precisa ir lá e ser mais forte do que ele. Olha só que coisa louca, né? Um equipamento que está inserido no nosso corpo, que muitas vezes nos impede de realizar algo, de conquistar algo. Mas não porque ele não gosta da gente, que é o cérebro. Muito pelo contrário, ele nos ama muito. Mas ele quer a nossa sobrevivência, que é conquistar um pouco, né, em relação às necessidades básicas, comer, ter relações sexuais e só, para não gastar energia. Entendeu? É complicado. Eu acho que o ser humano é um ser complicado, né? Porque assim, às vezes a gente fala assim, a gente conseguir mudar algo para que a gente tenha um retorno bom, para que seja bom para todos, às vezes é mais fácil você colocar uma nova lei, implantar algo novo, do que fazer uma pessoa acreditar que aquilo é bom para ela e que se ela começar a fazer aquilo que está proposto, ela vai viver um pouco mais, vai ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Então é mais fácil, muitas das vezes, você criar uma lei, criar um produto, colocar algo no mercado, do que fazer com que aquela pessoa entenda qual é o real benefício daquilo, né? Sim. Então, assim, o difícil é trabalhar o ser humano. Por isso que eu falo que o Conexão Saúde, ele vem assim com um grande desafio. Né? Porque assim, muitos sabem sobre saúde mental, o quanto é importante e tudo, mas para muitos ainda é novo, é uma situação nova, é uma coisa que sempre teve, mas procurava-se um neurologista, né, alguém nessa área quando se sentia algo, quando tinha algum problema, mas não era uma coisa assim que se procura sem ter problema nenhum. Sim. Né? As pessoas não tentam trabalhar a mente de uma outra forma. E não sabem também. Não sabem. Né? Não sabem quais os benefícios, que a partir do momento que você consegue programar a sua mente para trabalhar de uma outra determinada forma, ou trabalhar a sua mente para exercer alguma coisa, ou fazer alguma coisa diferente, planejar de uma outra forma, ter uma outra visão, elas não sabem os benefícios e qualidade que isso pode trazer para ela. E o desafio de vocês é isso. Sim. Né? É trazer vamos pôr aí essas novidades para eles. Olha, vamos trabalhar isso que você vai ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Olha, a criança hoje, os nossos filhos hoje, essa geração que está aí hoje, se trabalhar essa programação nessas mentes que estão aí, que são muito mais avançadas que nós, Sim. que tem 40, que tem 30 anos aí, esses jovens são muito mais avançados que nós.
Então, assim, se a gente começar a trabalhar, programar essas mentes, olha quantos adultos brilhantes nós vamos ter lá no futuro, quanta coisa a gente vai poder agregar no futuro, um futuro próximo. Sim, o futuro já é agora, né? Porque assim, a gente passou por muita coisa, a gente viu muita criança virando bandido cedo, indo pra rua cedo, uma porque não teve estrutura em casa, a outra porque não tem conhecimento, não foi buscar. E os poucos que procuraram ter conhecimento não conseguiu ter o satisfatório, né? O necessário para conseguir ser algo mais. Então, assim, é que nem aquela corrida do esperma, né? Quando vai pro óvulo. Vai um monte. Mas às vezes é só um que chega, né? Essas crianças, essa nova geração é assim. Sim. Desse pessoal que está vindo aí agora, é um ou outro que vai conseguir ser um homem brilhante, uma mulher brilhante lá na frente. Então, pensando nisso, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar nisso, sabe? Sentar com os pais, explicar para ele qual é o propósito da programação neurolinguística, o que a gente quer com isso, né? Levar para eles o propósito da questão da saúde mental, a qualidade de vida que eles vão ter a partir do momento que eles começarem a pensar melhor na saúde mental. Sim. Né? E a questão do ambiente é muito importante, o espiritual é muito importante. Sim. Né? Que um psicólogo sozinho, ele não dá conta, e por isso que muitos ficam em fila de espera, muitos ficam anos em tratamento. Sim. Por isso que a gente precisa fazer com que eles tenham outra visão. Sim. Né? Visões alternativas. Sim. Né? E há um estudo da epigenética. Epigenética é o estudo além dos genes, que estuda o quanto o ambiente influencia o indivíduo a ter propensões à doença, a ter propensões a comportamentos disfuncionais. Então, o que era dito antes dos estudos da epigenética? Que você adquiriu um gene do seu pai que teve diabetes. Logo, você vai ter diabetes. A tendência é que você tenha. Aí está sendo aí estudado através da epigenética que de 40% a 90% de câncer não são provenientes dos genes dos antecessores. São das questões de como o ambiente... E o que envolve o ambiente, Vanessa? O ambiente que você vive em relação aos familiares, o tipo de comida que você ingere, se o ambiente tem poluição. Então, os estudos mostram que a propensão de você ter de um indivíduo quando tem câncer é apenas 10% das questões genéticas. E de 40% a 90% envolve as questões do ambiente externo, tudo que está fora. Sim. Então você vê que, se a gente for pensar de uma questão socioeconômica, sociopolítica, hoje os nossos governantes eles gastam muito dinheiro, né? E não é pouco, é muito. Inclusive eu trouxe um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que no ano de 2030 há uma estimativa que o mundo gastará 6 trilhões de dólares com questões de saúde mental. 6 trilhões. Isso, Vanessa, envolve mais do que questões de doença como diabetes, hipertensão e câncer. Olha só, envolve muito mais. Então, acho que um dos nossos objetivos também com o Conexão Saúde é poder, quem sabe, reduzir essa margem de gasto aí do mundo. Eu penso sim, assim, dessa forma, porque assim, gente, ninguém vai fazer milagre, né? Sim. Isso nós não vamos fazer, nós vamos, infelizmente nós não sabemos fazer, senão a gente fazia em nós mesmos, né? Mas eu digo assim que os benefícios que os resultados que vão ter vão ser muitos, né? Esse projeto ele vai mostrar que pode sim ser reduzidas as filas de esperas e que nós podemos sim fazer parceria com a nossa administração para ajudar nas redes, né, que seriam as escolas municipais,
que já atende, que tem o Cirase, no qual até a Fernanda faz parte, fazendo esse tratamento lá, que acredito que seria muito interessante, porque hoje a gente só tem o Cirase e atende todas as escolas municipais. Se eu não me engano, todas tem uma fila de espera para conseguir ir até fazer esse tratamento lá. Então, olha quanta coisa a gente podia ajudar a nossa cidade. Assim, quanto benefício em questão de saúde a gente poderia trazer para a nossa cidade. Nos CRAS, que tem uma referência muito grande, que cuida de vários tipos de famílias, né, com várias queixas, vários problemas, que poderia ter uma parceria com os psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais que trabalham nessa área. Quantas pessoas não poderiam ser atendidas nos CAPs, né? Também. Então, isso assim, tem uma área muito grande no qual a gente poderia fazer essa parceria e reduzir essas filas de espera. Né? Sim. Reduzir e criar novas opções de escolhas. Né? Porque hoje, basicamente, só tem um estímulo em relação ao que vem sendo cultivado. Né? Que é o quê? Tô com uma dor, tô com uma queixa, tô com uma angústia. Não que não tenha que ir no médico, mas possa agregar ir no médico, ir num terapeuta, né? Ir numas questões aí que envolvem processos holísticos. Não, aquele negócio, às vezes você vou no médico, a primeira coisa que ele faz, e muito deles, desculpa, mas infelizmente acontece muito disso, de você ir no médico e a primeira coisa que ele faz, ele nem olhar para você. E a primeira coisa que ele faz é te passar uma receita médica, te entupir de remédio. Então, se você tem uma opção, que nós temos aí nossas farmácias de manipulação, mas querendo ou não, vai química, alguma coisa nesse sentido. Se você tem uma outra opção, pode optar por outra coisa, outro profissional, um outro tipo de tratamento que não vai te encher de drogas. Olha o quanto benefício você tem para a sua saúde. Eu faço atendimentos de sessões terapêuticas através da programação neurolinguística, e ontem eu iniciei um processo de terapia com uma mulher, tem 44 anos, que ela se encontra com uma doença uma doença aí, não vou falar o nome para não criar estímulos. E ela tá passando por sessões... Você não vai falar o nome dela ou o nome da doença? Da doença. Ah, tá. Doença. Tá. E o nome dela também não, dela... né? Que chato. O nome dela também não. Então, ela tá indo no médico normal, fazendo os procedimentos, mas em paralelo, ela tá passando por sessões terapêuticas. Porque é o seguinte, eu, né, Danilo, acredito que em torno de 95% das doenças são psicossomáticas. Então, psico, da mente, mática no corpo. Então, a doença foi criada na mente e somatizou no corpo. Então, chegou no estágio do corpo, então tem que procurar o médico, porque o médico trabalha a parte do corpo. Mas também a gente pode propagar, e é isso que estamos fazendo através do projeto Conexão Saúde, que antes do corpo, ou ao mesmo tempo do corpo, se encontra a mente. E aí a pessoa que se queixa com alguma doença do qual se encontra, ela pode criar um paralelo e buscar um processo terapêutico, um processo integrativo, alternativo. Precisa. Eu acho que tudo as pessoas precisam ter uma segunda opinião e ter outra opção. Um caso interessante que eu vou fazer uma comparação. A minha filha teve paralisia de Bell no rosto, do lado esquerdo, se eu não me engano. E se fosse ver pela rede municipal, né, a rede nossa aqui, é muito demorado você conseguir passar com um clínico geral, para daí o clínico geral fazer um encaminhamento para um fisioterapeuta, para daí todo esse processo ele demora muito. Com muito custo nós conseguimos fazer todo esse processo em outro local, tudo que foi um pouco mais rápido, mas fazendo a fisioterapia junto com a acupuntura, ela teve o retorno muito mais rápido que se ela fizesse só a fisioterapia. Então, aí a gente vê... as meninas aí. Só aí a gente vê o quanto a gente ganha em tempo.
né? Sim. Em tempo. Porque assim, é a mesma coisa quando eu falo, se você pega um hipnoterapeuta e trabalha junto com o psicólogo. Sim. Ele vai reduzir pela metade Sim. o tempo de espera, o resultado vai ser mais rápido. Tanto que esse apoio que ela teve fazendo a fisioterapia e depois fazendo a acupuntura, quer dizer, esse trabalho com Sim. profissionais diferentes, tudo, né? Possibilitou ela ter um retorno mais rápido. Sim. Né? Sim. Então, acho que isso é bacana, você ter outras opções, Sim. você trabalhar com outras possibilidades. Sim. Né? Eu acho que as pessoas têm que começar, a gente está em pleno século XXI, tem tanta coisa evoluindo, tanta coisa aí sendo modernizada, a gente vive em constante atualização. As pessoas têm que começar a abrir a cabeça delas para entender, para conhecer, para ter curiosidade, para aceitar o novo. Sim. Né? O símbolo da minha empresa é um triângulo, né? Então significa na ponta de cima inquietude. Então eu acredito que para o indivíduo mudar, ele precisa ter uma inquietude, ele precisa ter um incômodo. Então é um triângulo. Então a ponta de cima é uma inquietude, um incômodo. Na ponta de baixo, uma das pontas é vontade. A pessoa precisa ter vontade. Porque ela pode ter inquietude. Tá, mas e aí? Eu preciso entrar em ação. E a terceira, Vanessa, então inquietude, vontade e a outra é informação. Eu quero mudar. Eu tenho uma inquietude. Eu quero mudar, mas não sei como. Aí vem informação. Né? Agora a pessoa pode ter informação, pode ter vontade, mas se nada a impulsiona a mudar, não vai gerar mudança. Então eu acredito, é um dos valores da minha empresa, inquietude, vontade e informação. É uma tríade. A pessoa precisa ter isso aí para mudar. E foi isso que aconteceu comigo. Que para ela, acho que, vamos pôr assim, como que eu posso falar? Para que ela consiga deixar de ficar inquieta, de ter essa coisa que está ali incomodando ela precisa buscar informação, mas ela precisa ter vontade para isso, né? Primeiro precisa começar pela inquietude, porque foi como eu disse, se o indivíduo tem o preenchimento... Tem que ter algo ali que está incomodando, né? Se ele tem o preenchimento das necessidades básicas, não que eu falei de tomar bebida alcoólica, né? Não que isso seja errado, muito pelo contrário, eu também tomo um pouquinho, né? Um pouquinho de água. Ah, sabia! Tinha certeza disso. Pouquinho de água. Mas a questão é que o ser humano tem a pirâmide de Maslow, que ele fez os estudos das necessidades básicas dos seres humanos, e a necessidade básica número 1 do ser humano é se alimentar, sexo, dormir e questões de higiene. É isso. Então o ser humano está preso ali no rodapé da pirâmide. Então, assim, ele acredita que é só isso. Falta um pouco de estímulo e de ambição aí, né? Ambição de... O que mais existe? Além do que eu vejo através dos meus cinco sentidos. É muito pouco tudo isso para mim, né? É muito pouco. O que eu sei é muito pouco. Eu quero saber mais. Sim. Só que para isso demanda inquietude, né? Putz, o que mais existe? Além do que eu faço de segunda a sexta, né? E espero chegar a sexta à noite para ficar sábado e domingo, sabe fazendo o quê? Dormindo. Tem algumas pessoas que sabe fazer, fulano, no final de semana. Vou dormir. Olha só, a pessoa vai dormir. Acho que 25% da nossa vida a gente passa dormindo. 25%. Então, dormir, tudo bem, tem que dormir. Mas dormir, isso é algo... Meu pai fala assim, que quando você dorme até as 10 horas da manhã, então assim, você está vivendo só 50%. Porque você já perdeu praticamente a manhã toda, então 50% da sua vida você passou dormindo. Porque você já acordou depois das 10, 11 horas e falou, você já perdeu já metade do seu dia. Então você viveu só 50%. Exatamente. Então, é isso. A gente vive na humanidade aí que a gente, tendo o preenchimento das necessidades básicas, tá ótimo. E foi como eu disse, Vanessa, eu acredito que a gente tem uma parada dura.
Nós do projeto. É um desafio muito grande. É um desafio. grande. Por quê? Somos aí integrantes de 6 pessoas, né? São 5. 5 até o momento, para poder levar informação para as pessoas, para poder estimulá-las. Olha aí, a gente precisa estimular a pessoa a indagar a própria vida dela. Na verdade vai ser a visão que eu tenho sobre isso é o quê? Que foi importante essa gente começar essa semana, começar com esse trabalho nessa quarta-feira, né, abrir nessa semana da saúde mental, porque essa foi a primeira, mas vamos ter outras, né, que a gente vai trabalhar em cima disso. E eu acho que não é questão nem do desafio, não é só o desafio. É porque assim, a gente vai ter que fazer com que conhecer as pessoas, conhecer as queixas, saber qual é o problema que elas estão passando, a situação que elas estão, para saber como trabalhar isso com elas. Então é um desafio dobrado, porque a gente tentar colocar na cabeça do ser humano algo é fácil, a gente chega aqui e fala, se ele quiser concordar e aceitar, amém, se ele não quiser, paciência, né? Agora, a gente procurar entender aquela pessoa, aquela mãe, aquele filho, aquele jovem, né, aquele homem, aquela situação que ele está passando, e tentar ajudar ele de alguma forma, fazer com que ele entenda que se ele programar, se ele fazer uma terapia, se ele passar com um psicólogo, ou então se ele organizar o ambiente dele externo, ele vai ter uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Esse é o desafio. Sim. Para isso ele precisa querer, né? Exatamente. Porque a gente quer ajudar, nós queremos ajudar. Nós estamos aqui, mas é 50%, os outros 50% é com com os indivíduos aí, né, que vão querer mudar, não adianta. É igual você conhece a metáfora do cachorro sentado no prego? Não. Não? Teve um viajante que parou num posto de gasolina para poder abastecer o carro. E aí, o frentista veio de encontro a ele, abriu lá a tampa do combustível, colocou a mangueira e tal, e enchendo lá o carro de combustível. Aí o viajante falou pro frentista: fulano, por que aquele cachorro tá chorando ali? Tá deitado ali e tal, não tô vendo nada o incomodando, né? Aí o frentista falou: rapaz, aquele cachorro faz 1 mês que ele tá ali chorando. Sabe por quê? Ele tá sentado em cima de uma tábua com um prego e tá ali, e fica chorando. Aí o viajante perguntou assim: mas por que ele não sai dali? Se tá chorando, tá incomodando, por que ele não sai dali? Aí o frentista pegou e falou: não sei, né? Faz 30 dias que ele tá ali. Então é aquela coisa, nem o cachorro não saiu do local, ficou ali sentindo, preferiu ficar ali sentindo aquela dor. Há 1 mês. Há 1 mês, e nem as pessoas que estavam em volta ali também não tiveram né, aquela coisa, não, vamos, aquele negócio, né? Esse é o nosso desafio, a gente ver a dor do outro e fazer alguma coisa. Sim. Né? Porque não dá para ver isso acontecer ou as outras coisas acontecendo na nossa frente e a gente deixar lá e passar naquilo. Todo dia você tá vendo aquilo e você não se identificar e não fazer nada. Sim. E também tem uma questão da pessoa ir de encontro. Existem uns memes, né? Umas imagens de um elefante com uma corda amarrado naquelas cadeiras de plástico branca. E ele tá ali, ele tá amarrado. Então ele tem um elefante, eu já vi foto de um elefante com uma corda no pescoço amarrado numa cadeira. E ele fica ali, Vanessa. Aí já vi também de um cavalo. Tipo, o cavalo tá com uma corda no pescoço e a corda vai e fica amarrada na cadeira de plástico. E ele fica ali, condicionado. Ele acha que ele tá amarrado. Não tá, né? Porque é uma cadeira de plástico, ele pode sair. Né? Então, muitas vezes também a pessoa precisa ir de encontro, se mover, sair. Né? Então, isso é uma das coisas que nós vamos ter que trabalhar firme, de fazer o quê? Fazer com que as pessoas se enxerguem, né? Fazer que elas vejam a necessidade que elas têm e que elas têm direito e têm condições de ter uma qualidade de vida melhor em diversas áreas e que nós estamos aqui para ajudar e fazer com que ela se desenvolva.
Sim. Né? Tanto ela, quanto o filho, quanto o adolescente, quanto o jovem, que a gente vai estar ajudando na questão da autoestima, questão de qualquer outra situação, tem um profissional para cada área, né? E cada um vai estar tratando especificamente sobre aquela questão, sobre aquilo lá. E como um todo, nós estamos juntos, né, para trabalhar em equipe e fazer com que nós tenhamos resultados mais rápidos, né, com mais qualidade, e que a gente possa aí servir de exemplo para outros profissionais, né, que também possam se juntar e fazer isso, porque nós precisamos. Não dá mais para ver a situação que está aí fora, as coisas acontecendo, e ficar sentado sem fazer nada, só pensando no eu. Né? Não dá para viver desse jeito. Justo. A Vanessa está falando assim, ó, como diz minha filha, nós não viemos aqui só para acordar, trabalhar, pagar conta e morrer. Realmente, Vanessa, não tem como viver só para isso, né? Mas é isso aí. Nós voltamos na quarta-feira com a estreia da nossa programação. Ainda não está definido quem vai começar a quarta-feira, né? O pessoal ainda não conseguiu ver quem vai começar a quarta-feira, às 20 horas na JD Rádio Web. Então, assim, fiquem todos ligados que a gente vai estar colocando tanto no Instagram quanto na página do Face, nas redes sociais. A JD Rádio Web também vai estar lá. E sigam, né, que vai ter muita coisa boa. A gente deu início na quarta-feira, né, com os outros profissionais. Estamos aqui fechando aí essa sexta-feira com o Danilo, né? E, gente, fiquem tranquilos, viu? Porque tem muita coisa aí boa, a programação só tá no começo e o Danilo vai estar voltando aí para estar ajudando a todos e tirando todas as curiosidades que tiverem, né? Pode deixar o comentário tanto na página do Facebook, né, do Conexão Saúde, na página no Instagram também. E no nosso grupo de WhatsApp, que o link vai estar disponível para vocês tanto no Facebook quanto no Instagram. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, fazer parte, pode entrar lá, tem o convite lá para vocês, entrem no grupo, né, Danilo? É isso aí, estamos à disposição e vamos promover em 2021 através dos nossos comportamentos. A PNL trabalha muito com comportamento, né? Em 2021, para que cada indivíduo do qual adentrar no nosso projeto, se envolver conosco, tenha impactos positivos, né? E possa fazer de 2021 um ano mais ecológico, mais adequado, né? Para cada um. O que cada um achar que é adequado, que é ecológico. Que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Em todos os aspectos e todos os ângulos, né? E a equipe, ela tá bem completa, ela tá cuidando de todas as áreas, né? Então não tem como você seguir não seguir o Conexão Saúde nas quartas-feiras à noite, né, Danilo? Não deixe de perder, né? É isso aí, não pode. Não deixe de perder. Tem que ficar com a gente. Mas é isso aí, eu me despeço então de todos que acompanharam na live do Facebook, no Instagram com a gente, o pessoal que está no grupo também. E quem não pôde assistir agora não tem problema, vai ficar lá no YouTube, se inscreve no canal do YouTube da JD Rádio Web, vê a programação depois com calma, não tem problema. Nós voltamos na quarta-feira, dia 20, com a estreia da programação Conexão Saúde. Vai ter algumas alterações durante a semana, mas é tranquilo, não vai alterar em nada a nossa programação aí, para trazer informação para vocês. É só ficarem ligados. Obrigado, Danilo, por estar com a gente aí, fazer parte dessa equipe, né? Que o pessoal é show, brilhante. E obrigado a todos. E até quarta-feira. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos e até quarta-feira. É isso aí. JD Rádio Web, uma emissora do Grupo Célio Guimarães. Baixe o nosso aplicativo e leve a gente com você.